Graça e paz, nobres. Nós queremos louvar a Deus por esse privilégio que Ele nos proporciona mais uma vez nessa noite de terça-feira, para dessa feita continuarmos neste lindo processo que Deus nos envolve de crescer na graça, crescer no conhecimento que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós tributamos o nosso louvor ao nosso Deus, que nos proporciona essa oportunidade, como disse o apóstolo Paulo, de cumprir com alegria o ministério e a carreira que recebemos da parte do Senhor. É um prazer, é uma alegria indescritível poder interagir com você, nobre, que já dá o ar da graça aqui. Estou vendo pessoas que já entraram aqui na live, estou vendo o evangelista Valdemir Basílio de Souza, que nos dá alegria da sua participação. Que Deus abençoe, nobre companheiro, um grande abraço. E espero que você, que já está conectado, ligado conosco, já também compartilhe aí nas suas redes, com o objetivo de que a gente tire proveito do tempo que para nós é altamente precioso. Quanto mais rápido você entrar e ajudar outras pessoas a se conectarem, um tanto mais rápido também a gente começa a exposição da palavra de Deus. Estou vendo aqui a minha filha, Edioneide Ribeiro, conectadinha conosco, lá da cidade de Boston, nos Estados Unidos da América, nos dando a satisfação de tê-la também ligada na live dessa noite. Também estou vendo o Osiel Ferreira. Que bom, Osiel Ferreira, por você estar conosco, e que Deus possa abençoá-los com as mais ricas e copiosas bênçãos da parte de Deus. Hoje nós estamos fazendo a segunda parte do tema Fazendo a Diferença no Ministério como Escudeiro. É o tema que nós sugerimos propriamente para esse mês de setembro, e gostaríamos muito que você não perdesse nenhuma das nossas lives, porque com certeza será de grande valia, de grande proveito para o seu crescimento espiritual. Também um grande abraço para Rose Ramos, que sempre também nos dá a satisfação e a alegria. Também a Sandra Maria Gomes. Dona Sandra, que bom tê-la também ligada, conectada conosco. Um grande abraço. E está faltando você, meu nobre. Dá o ar da graça, dá o seu sinal de vida, para que de imediato a gente possa, na verdade, iniciar aí a palavra que já está queimando na tábua do nosso coração. De maneira que nós queremos também comunicá-los, né, que o nosso canal está disponível para você se inscrever, né? E é interessante que você se inscreva, porque, vou te contar, hein? Temos conteúdos altamente substanciosos no canal. Uma série completa sobre escatologia. Você não tem noção aí da profundidade do assunto relativo à escatologia. Quando fizemos a abordagem sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, sobre a origem, de onde é que virá o anticristo, falamos sobre o sinal da besta, sobre o número 666,
e sobre o milênio, e você não pode perder esse conteúdo que está no nosso canal disponível. É só você clicar aí no link e de imediato se inscrever e desfrutar desde a primeira, né? Eu acho que tem umas 5 ou 6 lives só sobre escatologia. Se você perdeu o nosso curso, a igreja e a sua missão, também está disponível no canal. Interessante que está disponível com exercícios, com teste de aprendizagem, e com certeza você vai poder também completar esse curso aí e tê-lo no seu currículo. Muito importante o que nós ministramos sobre a igreja e a sua missão. Estou vendo aqui a Eliane Nobre nos dando a satisfação, Elianai Ribeiro, a nobre e digníssima esposa, e estou aguardando você dar o ar da graça, porque quando você dá, eu me sinto estimulado, encorajado a começar já a ministrar a palavra. Você que já está conectado, distribua aí nas suas redes, que nós já estamos, como diz assim no ditado popular, a cores, ao vivo e a cores, né? E nós já vamos abrir o texto, mas estou aguardando, meu nobre. Cadê você que ainda não deu aí o seu ar, ainda não mostrou a sua carinha? E só está faltando a gente interagir aqui. Eu vou mandar aí um caloroso abraço para você que nos dá essa satisfação. Hoje nós estamos fazendo a segunda ministração no tema Fazendo a Diferença no Ministério. E é um tema substancioso, sugestivo, principalmente para o momento que nós estamos inseridos no seu contexto. Um momento um tanto conturbado, um momento um tanto complicado, complexo, e de alguma forma tem muitas pessoas sobressaltadas, muitas pessoas perplexas diante de fatos que têm ocorrido nesses dias, e este assunto vai te dar suporte para você, na verdade, se precaver, quanto também você se tornar um escudeiro para atender essa grande demanda do crescimento do reino de Deus. Então, estou aguardando aí mais um minutinho para você divulgar aí, e eu já vou ler o texto que nós utilizaremos na ministração dessa noite, tá? O texto está lá no livro de 1 Samuel, nas escrituras do Antigo Testamento, tá? E aí um caloroso abraço para o Josué, meu irmão, que também nos dá a alegria de estar ligadinho conosco, e nós queremos mandar aí um caloroso abraço para a família Ribeiro, que sempre está conectada conosco também. Então vamos ao texto. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, no verso de número 21, nós temos uma passagem que diz respeito ao escudeiro. O texto diz assim: assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, Saul amou muito e o fez seu escudeiro. Vou repetir: assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Tem tradução um tanto aí diferente, mas a gente prefere esta tradução que utilizamos, que é Almeida Revisada e Atualizada, tá? Muito bem, nós estamos, na semana passada, nós falamos sobre o verbo fazer, né, que tem um gerúndio
no verbo fazer, que retrata um processo contínuo, fazendo, processo contínuo, fazendo a diferença, né? É uma proposta, fazendo, processo contínuo, fazendo a diferença no ministério, né? E a gente discutiu aqui a questão da palavra ministério, que se convencionou entre nós aí com aquela hierarquia que a gente está acostumado a ouvir, né? Pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho. Obviamente que hoje nós temos outras denominações, principalmente as neopentecostais, as quais se utiliza hoje do título de apóstolo, né? Então, se convencionou que quando o nosso ouvido ouve a palavra ministério, automaticamente o nosso arquivo mental passa para a gente a informação que ministério está relacionado com essa hierarquia: apóstolo, pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho. Mas aí nós fomos para um texto bíblico na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 4 ao 6, e descobrimos ali a trindade no texto, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os 9 dons que estão no capítulo 12 está relacionado com a terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo. No mesmo texto está dizendo a diversidade de ministérios, e aí já aparece a segunda pessoa da trindade, mas o Senhor é o mesmo. Então o ministério está relacionado com o Senhor Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da trindade. E depois a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aí aparece a pessoa do Pai, tá? E que é a primeira pessoa da Trindade. Lógico que essa ideia de primeira, segunda e terceira não tem nada a ver com hierarquia, é uma linguagem didática com o objetivo da gente se relacionar com essas três pessoas da Trindade. Mas na verdade tanto o Pai é Deus, quanto o Filho é Deus, quanto o Espírito Santo é Deus, embora não tenhamos 3 deuses, porque senão nós cairíamos numa heresia chamada triteísmo. São 3 pessoas distintas na Trindade, mas não há 3 divindades, há uma única divindade que pertence às 3 pessoas da Trindade. Então, nós pegamos aqui a diversidade de ministério. Descobrimos aqui que essas 3 palavras, dons, vem da palavra charisma, na língua original do Novo Testamento, no grego, tá? Ministério vem da palavra diaconai, e variedade de operações vem da palavra energimata, tá? E aí nós descobrimos que a palavra ministério, que vem de diaconai, e a palavra diaconai significa prestação de serviços. Então amplia bastante para a gente essa questão relacionada com ministério, né? Porque a gente restringe, a gente aprendeu nesse contexto dessa hierarquia, e de repente alguém que está participando da live diga assim: bom, esse assunto não diz respeito a mim, porque eu não sou apóstolo, não sou pastor, não sou evangelista, não sou presbítero, não sou diácono, não sou auxiliar de trabalho, então não diz respeito a mim. Não, mas a palavra ministério não se restringe oficialmente a esses títulos, mas é muito mais ampla, está relacionado com prestação de serviço. Então, qualquer tipo de serviço que você propõe prestar na obra de Deus, no reino de Deus, você está exercendo um ministério. De maneira que isso nós aprendemos no que diz respeito à palavra ministério, fazendo o processo contínuo, a diferença no ministério, na prestação de serviço no reino de Deus, como escudeiro, né? E a ideia aqui de escudeiro é que você é o que aconteceu com relação ao rei Saul. O texto diz que assim
Davi veio a Saul, Saul o amou muito e o fez seu escudeiro, ou seja, Saul separou Davi para que Davi andasse com ele no dia a dia, com um escudo, com o objetivo de protegê-lo quanto às lanças, os dardos, as setas enviadas pelo inimigo. Depois a gente vai definir direitinho aí essa palavra escudeiro para você, tá? Mas a ideia é fazer a diferença no ministério, na prestação de serviço, no sentido de proteger, no sentido de amparar, no sentido de contribuir com a expansão, com o crescimento do reino de Deus. Nós entendemos, falamos também na semana passada, que nós estamos vivendo um momento que tem duas características. O momento é complicado e o momento é conturbado, né? Estamos em um momento na história da igreja, não igreja local, mas igreja de caráter mundial, do Brasil, na China, na Rússia, no Japão. Estamos em um momento na história da igreja e esse momento é complicado, esse momento é conturbado. E o momento é conturbado e complicado porque há uma conspiração de caráter espiritual no mundo espiritual, tá? Promovida por Satanás e os seus aliados, que são os demônios, contra o povo de Deus, contra a igreja, que somos nós. Então, por que o momento, pastor Samuel, é conturbado? Por que o momento é complicado? Porque está havendo uma forte conspiração espiritual, no mundo espiritual, por parte de Satanás e seus aliados, com o objetivo de atingir a igreja, atingir nós que somos povo de Deus, tá? E aí a gente percebe que este é um momento complicado, um momento conturbado, é um momento complexo, tá? Por quê? Porque Satanás tem uma estratégia, tá? Ele usou uma estratégia no início da igreja, nos primeiros séculos, a estratégia da perseguição. Perseguiu a igreja e nessa perseguição, vocês se lembram da história da igreja em relação às mortes que aconteceram no Coliseu de Roma. Muitos líderes e cristãos foram decapitados, outros foram lançados aos leões para serem comidos, né? E Satanás percebeu que quanto mais matava os servos de Deus, os cristãos na época, um tanto mais a igreja crescia. E aí ele resolveu mudar a estratégia e fez uma reunião com os seus liderados, que são os demônios, e ele mudou a estratégia. E qual é a estratégia deles? A estratégia dele é tornar a igreja vulnerável, tornar a igreja fraca, desmotivada, sem direção, sem perspectiva quanto ao seu futuro. Aí você me pergunta, mas como ele pretende atingir a sua meta, atingir o seu alvo com essa estratégia? Já que ele mudou, ele não persegue mais. Hoje, quase que status. Você dizer, na linguagem que a gente aprendeu na Igreja de Sua Missão, na linguagem que a gente aprendeu, você dizer que é crente, você dizer que é evangélico, você é cristão, parece que é quase moda, né? Muita gente hoje se diz cristão. De maneira, por quê? Porque não há nenhuma perseguição mais no que diz respeito a essas nomenclaturas, tá? E aí ele percebeu que matando a igreja, parecia que era semente que era jogada, e quanto mais ele matava, mais a igreja crescia. Então ele resolveu se infiltrar com seus demônios nesse contexto de igreja, nessa praticidade de vida religiosa cristã, se infiltrar com o objetivo de enfraquecer a igreja, com o objetivo de desmotivá-la, com o objetivo de que ela perca a sua direção,
que ela perca a sua perspectiva de futuro. E aí a pergunta clássica, como ele pretende fazer isso? Ele se infiltra com o objetivo de desestabilizar a liderança da igreja. Vou repetir, a estratégia dele para enfraquecer, para desmotivar, para levar a igreja a perder a motivação, a perspectiva quanto ao seu futuro, a estratégia dele é desestabilizar a liderança, quem a lidera. Tá? E como ele pretende fazer isso? Primeiro, ao se infiltrar entre nós, tá? Ele resolveu endurecer a serviço dos liderados. Ele resolveu endurecer a serviço das ovelhas contra os pastores, dos liderados contra os líderes. Então, nunca houve uma época tão complicada, uma época tão complexa, uma época tão conturbada quanto nesse contexto que nós estamos inseridos. As pessoas estão menos sensíveis, as pessoas estão endurecidas, as pessoas estão céticas, as pessoas estão incrédulas, as pessoas estão duvidando de tudo e de todos, principalmente a liderança da igreja está sendo posta em xeque-mate, tá? Por que que ele pretende desestabilizar a liderança da igreja? Porque ele conhece uma palavra dita por Jesus, que ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam, né? Porque no aspecto literal, o pastor, ele acostumava dormir atravessado na porta do aprisco para impedir, né, que os lobos atacassem as suas ovelhas. Então, um lobo, para conseguir atacar uma ovelha, teria que passar por cima do pastor. E a estratégia, e Satanás sabe perfeitamente, Jesus disse, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, para ele chegar em mim, chegar em você, chegar em nós, que somos a igreja, ele primeiro precisa ferir o pastor que está atravessado na frente, liderando, conduzindo, protegendo, porque a Bíblia diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele sabe de uma outra palavra ministrada pelo sábio Salomão, no capítulo de número do sábio Salomão, no capítulo de número 11 do livro de Provérbios. O sábio Salomão diz que não havendo, escute isso, Nora, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então ele precisa desestabilizar quem lidera a igreja. Ele precisa, para chegar na igreja, passar por sua liderança. Tá? E como que ele faz isso? Ele faz isso desestabilizando como a liderança? Primeiro, no aspecto interno, relacionamento entre ovelhas e pastores, entre líderes e liderados. Nunca houve um tempo em que os pastores, em que os líderes estivessem enfrentando tanta dificuldade no que diz respeito à submissão, obediência por parte das ovelhas, do que nesse tempo que a gente está declarando como um tempo conturbado e complexo, um tempo complicado. Então, esse é um tempo que Paulo diz que viriam dias difíceis, tá? E nesse aspecto, Paulo descreveu para Timóteo, Paulo descreveu que haveria dentro da igreja pessoas com características extremamente incompatível com a característica de uma pessoa
abnegada, de uma pessoa piedosa, de uma pessoa regenerada, de uma pessoa que nasceu de novo, de uma pessoa que nasceu da água, do Espírito. Você está entendendo? Ele faz referência a isso na primeira epístola que ele escreveu a Timóteo, no capítulo de número 3 da primeira epístola que ele escreveu a Timóteo. Ele mostra pelo menos 19 características nocivas, 19 características de um caráter alienado dos princípios pré-estabelecidos na Bíblia para um servo de Deus, para um discípulo, para uma pessoa que serve a Deus. Ele diz no capítulo 3 da segunda epístola a Timóteo, eu vou ler o texto para você se contextualizar com as 19 características que ele dá. Eu li na semana passada, mas não custa recapitular, porque o assunto é premente, o assunto é importante para esse momento, você ficar contextualizado. Ele diz para um filho na fé dele, chamado Timóteo, que pastoreava uma igreja que ele havia fundado. Ele diz assim: sabe, porém, isto, está falando para Timóteo, nos últimos dias, esses dias que nós estamos inseridos no seu contexto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que ele está dizendo? Tempos difíceis está relacionado com momento da história da igreja complicado, conturbado, complexo. Tempos difíceis. Aí ele diz, pois os homens serão. Aí ele começa a descrever como é que os homens serão. Aí ele dá 19 características dos homens nesses últimos dias, denominado por ele como dias difíceis, 19 características, e ele não está se referindo às pessoas que estão fora deste convívio de caráter religioso, deste convívio cristão. Não, ele tá se referindo a esse contexto nosso, e eu estou usando expressões assim, contexto evangélico, contexto cristão, contexto de crente. Ele está dizendo aqui, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, como, Paulo? Número 1, egoístas. Número 2, avarentos. Número 3, jactanciosos. Número 4, arrogantes. Número 5, blasfêmio. Número 6, desobedientes aos pais. Número 7, ingratos. Número 8, irreverentes. Número 9, desafeiçoados. Número 10, implacáveis. Número 11, caluniadores. Número 12, sem domínio de si. Número 13, cruéis. Número 14, inimigos do bem. Número 15, traidores. Número 16, atrevidos. Número 17, infatuados. Número 18, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Número 19, tendo forma de piedade ou aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia ou o poder. Isso nesse convívio nosso de caráter religioso. E aí ele recomenda os que temem a Deus, os que são piedosos, os que são abnegados. Ele diz assim, foge também destes. Ele não está falando do ímpio, não está falando do cara que ainda não teve experiência de novo nascimento. Ele está falando isso entre nós. Você está entendendo? E aí essas pessoas infiltradas entre nós, a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Essas pessoas contagiam as ovelhas, e as ovelhas estão endurecendo a cerviz, as ovelhas estão se tornando pessoas rígidas, austeras, endurecidas, incrédulas, sépticas, pessoas que
estão, na verdade, perdendo a credibilidade na sua liderança. Isso, então, estou me referindo relacionamento pastor e ovelha, estou me referindo relacionamento líderes e liderados. E o objetivo para enfraquecer a igreja que Satanás encontrou foi de se infiltrar, endurecer o coração dos liderados contra os líderes, endurecer o coração das ovelhas quanto aos seus pastores. E que objetivo era esse? Qual o alvo dele? Na medida que ele consegue fazer isso, os pastores se sentem cansados, os líderes se sentem estressados, se sentem esgotados, se sentem fadigados, se sentem desmotivados de cumprir a vocação que receberam, se sentem desmotivados, alguns abdicando-se de pastorear, devido à dificuldade que tem de relacionamento com seus liderados, com as suas ovelhas. E pasme os senhores que aumentou muito o índice de pastores suicidando. Você está entendendo? De maneira que tem uma multiplicidade de pastores com hipertensão, com problemas de diabetes, com problemas de estresse, de ansiedade, alguns, pasmem, no hospício, devido à dificuldade que estão encontrando no relacionamento com as suas ovelhas, no relacionamento com seus liderados. Então, isso é uma estratégia de Satanás para que essa liderança, ao perder a motivação, ao ser ferida em detrimento disso, aí cumpre aquela palavra que Jesus disse: ferindo o pastor, o que acontece? As ovelhas se dispersam, elas ficam sem liderança e ele fica com acesso livre para atingir a igreja, as ovelhas de Cristo. Tá? Cumpre a palavra do sábio Salomão. O que o sábio Salomão disse? Não havendo sábia direção, o povo cai. Então, na verdade, essa é a proposta nessa estratégia relativa a essa conspiração espiritual no mundo espiritual, entendeu? Que é a força motriz dos dias complicados, dos dias conturbados, dos dias complexos, denominado por Paulo como dias difíceis, como tempos trabalhosos. Tá? Esse é um ponto. Relacionamento interno. Aí vem um outro processo. Qual é o outro processo? É o processo relacionado com a liderança. Aí já não é a dureza da liderança para com o líder, já não é a dureza da ovelha para com o pastor. Aí já acontece o inverso. É exatamente o mau testemunho. Vou repetir. O mau testemunho por parte de alguns líderes. De alguns líderes que, na verdade, são mercenários, são impostores, caíram de paraquedas no ministério. E o apóstolo, o escritor da carta aos Hebreus, disse assim: ninguém tome essa honra para si, a não ser aqueles que foram devidamente chamados por Deus. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele agradece a Deus por Deus ter lhe achado fiel para pô-lo no ministério. Você está entendendo? Mas tem muita gente que não foi achado fiel para estar no ministério e nem tampouco recebeu tal honra da parte de Deus. Eles se autodenominaram apóstolos, se autodenominaram pastores, evangelistas, tá? Se autodenominaram obreiros sem chamadas e, na verdade,
nunca tiveram a experiência de serem regenerados, nascidos de novo da água e do Espírito, e aí eles são os que promovem os grandes escândalos. E os escândalos que estão ocorrendo, na verdade, têm nos deixado espantados, perplexos, boquiabertos, sobressaltados, têm nos deixado sem chão, têm nos deixado totalmente sobressaltados diante do que vem ocorrendo, as notícias as quais a gente tem recebido por parte de pessoas que a gente achava ser, mas parecia ser, mas não era. Você está entendendo? E o apóstolo Paulo, escrevendo lá no capítulo de número 5 do livro de 1 aos Coríntios, capítulo 5, versos do 9 ao 12, ele faz uma coisa interessante. Ele mostra que o momento conturbado, complicado, perplexo, de complexidade que nós estamos inseridos no contexto dele, requer da parte de nós uma especial atenção. Hello, vou repetir a palavra, requer da parte de nós uma especial atenção, tá? Uma especial atenção. Por quê, pastor Samuel? Por que requer? Porque este é um momento que requer especial atenção da parte do povo de Deus quanto aos seus líderes e quanto àqueles que Deus tem levantado para cuidar da sua obra. Devido aos escândalos, o que acontece? As pessoas estão desmoralizando esse nome pastor, nunca teve tão em baixa, diríamos assim, numa linguagem popular, na bolsa de valores espiritual. Qualquer lugar que você chega e diga que é pastor hoje, é motivo de escárnio, motivo de zombaria, motivo de desdém, né? As pessoas quase que menosprezam. Por quê? Porque o que se fizeram? As pessoas não estão prestando atenção. Estão pegando todos e colocando no mesmo saco, no sentido que não se faz distinção hoje entre o verdadeiro obreiro e o falso obreiro, quando a Bíblia ela tem uma multiplicidade de textos, os quais tanto fala do falso obreiro, quanto fala do verdadeiro obreiro, como fala do verdadeiro servo, da verdadeira ovelha, quanto da falsa ovelha que está infiltrada entre nós. E a gente que é servo de Deus, que está recebendo da parte de Deus essa orientação para se tornar escudeiro, a fazer a diferença no ministério como escudeiro, a gente tem que se distinguir das pessoas que não temem a Deus. Elas metem a boca e, de repente, você, por falta de moderação, por falta de prudência, você está jogando na contramão do reino de Deus com seus comentários equivocados, sem distinguir o certo do errado, o bem do mal, sem distinguir a mão esquerda da mão direita. Você está entendendo? Então, é interessante observar, primeiro, o que disse Paulo, o que disse o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda epístola de Coríntios, ou seja, na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 5, do verso 9 ao 12, olha só que eu quero chamar a sua atenção. Olha o que ele diz aqui. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Escute isso. Vou repetir de novo para você que está conectado na live.
Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com, olha aqui, ele vai nomenclaturar algumas pessoas. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Então, nessa convivência nossa social, a gente é servo de Deus, mas tem pessoas que não são servos de Deus. Tem pessoas que não conhecem o Evangelho. Tem pessoas que têm essas práticas aqui. Elas são, na verdade, pessoas, como ele diz assim, elas se prostituem, elas são pessoas devassas, elas são pessoas avarentas, elas são roubadoras, elas são adúlteras, elas são idólatras, tá? Mas elas não, numa linguagem mais popular para você entender, não são crentes, não são evangélicos, não são cristãos. Você está entendendo? Então ele está dizendo aqui para fazer distinção. Ele falou que para você, ele está dizendo assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, tá? Aí ele está dizendo aqui que é inevitável a nossa convivência no trabalho, a nossa convivência na escola, a nossa convivência entre os vizinhos com pessoas dessa natureza. Ele está dizendo que para a gente não se associar com essas pessoas, a gente teria praticamente que sair do mundo. Mas aí ele faz distinção. Olha o que ele diz assim, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas aí ele abre um parênteses e diz assim, mas agora, um advérbio de tempo, mas agora escrevi, não vos associeis, mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo ser irmão, hello, pessoas que estão conosco na nossa convivência, como Paulo descreveu as 19 características lá na segunda epístola, no capítulo 3 de Timóteo, tá? Ele deu lá 19 características. Aí ele está dizendo, lá naquele texto, ele diz, afasta-te desses, porque eles se dizem ser irmão e tem esse tipo de comportamento. Aí ele vem aqui, Paulo vem e reforça, mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo ser irmão, aí ele dá aqui, for devasso, número 2, avarento, 3, idólatra, 4, maldizente, 5, beberrão, 6, roubador, aí ele diz assim, com tal, nem ainda comais. Ele é flexível no nosso relacionamento com aqueles que não conhecem a Deus, que tem essas características, são beberrão, são avarentos, são idólatras, se prostituem. Ele diz que a gente é inevitável o nosso relacionamento com eles, porque caso contrário seria necessário que a gente saísse do mundo. Mas ele diz, aqueles que frequentam o ambiente cristão e têm essas características, eles dizem que são irmãos, aí ele é radical. Ele disse, com esses caras aí, vocês nem ainda sentam à mesa para almoçar e comer. Você está entendendo, meu nobre? Isso no que diz respeito à instância relacionado com ovelhas, com membros. Não estou falando de obreiro aqui não, membros, tá? Aí ele vai mais à frente, tá? Aí ele diz no capítulo de número 11 da segunda epístola, dessa mesma segunda epístola, no versículo de número 13 ao 15, ele diz assim, porque tais falsos apóstolos, assim como existem os apóstolos verdadeiros, existem os falsos apóstolos. Aí ele diz falsos apóstolos, aí ele diz são obreiros fraudulentos. Aqui, ó, eles metem a mão, são fraudulentos, tá? Aí ele faz uma analogia, transfigurando-se
em apóstolo de Cristo. Aí ele faz uma analogia com relação a Satanás. Ele diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, todo falso apóstolo, todo falso obreiro, não é ministro de Cristo, é ministro de Satanás. Ele diz assim, transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros, falando de Satanás, seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eles são falsos obreiros, são falsos apóstolos, assim como Satanás se transfigura no anjo de luz, eles se transfiguram em falsos ministros, estão entre nós, e são os promotores, os que promovem os escândalos, como estratégia do próprio Satanás que infiltrou essa gente entre nós, com o objetivo de enfraquecer-nos, no sentido de que a gente não saiba discernir, aí coloca todo mundo no mesmo bojo. A gente fala mal de pastores, de apóstolos, como todo mundo tivesse no mesmo bojo. Mas ele está falando aqui dos falsos apóstolos, dos obreiros fraudulentos. Ele está falando aqui daqueles que, como Satanás, que se transfigura em anjo de luz, ele está falando que tem os falsos apóstolos, os falsos obreiros, se transfiguram em ministro da justiça. Aí ele dá a sentença. Ele diz que o fim deles será conforme as suas obras. Então não se perturba com os escândalos que estão ocorrendo aí, porque é promessa da palavra de Deus. Tem nos Salmos, está dizendo que o pecador não permanece para sempre na congregação do justo. Aí você me pergunta, mas pastor, o que tem isso a ver com o título que o senhor deu, fazendo a diferença no ministério como escudeiro? Eu estou mostrando você isso para que você pegue um escudo e proteja os verdadeiros obreiros, os verdadeiros pastores, e não empreste a sua língua para difamá-los, colocando no mesmo bojo, no mesmo pacote dos falsos ministros, dos falsos obreiros, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, porque isso já foi nos advertido, nos avisado com antecedência pela palavra de Deus. Você está entendendo, meu nobre? Aí tem um texto em Filipenses, capítulo 3, verso 2, ele diz assim: cuidado com os cães. Aí ele vai dizer no mesmo texto: cuidado com os maus obreiros. Ou seja, cuidado com os falsos obreiros. Está mandando eu ficar alerta. Está mandando você ficar alerta, porque Paulo descreveu 19 características. Só você analisar uma pessoa falsa, um falso ministro, um falso apóstolo, um falso obreiro, que você vai detectar aquelas 19 características que está registrado na segunda epístola de Timóteo na vida desse indivíduo. Você vai detectar quando você perceber o que ele disse assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, aí ele vai dar as características. Ele diz que é irmão, mas ele é, número 1, devasso, número 2, ele é avarento, número 3, ele é idólatra, número 4, ele é maldizente, número 5, ele é beberrão, número 6, ele é roubador. Aí ele diz: com tal, nem ainda comais, ou seja, não senta à mesa para comungar com gente dessa estirpe, desta índole, com caráter deste gênero, tá? E nós somos, aí vem a diferença de tratamento. Escute, com essas pessoas você nem ainda senta para comer.
Segundo, recomendado por Paulo, afasta-te de pessoas que têm uma índole dessa natureza. E aí, se você quer desenvolver essa capacidade de ser escudeiro da obra, do reino de Deus, você tem que entender que os verdadeiros obreiros, a Bíblia recomenda um tratamento diferenciado àqueles que nos lideram com nobreza, com dignidade. Não tem só gente ruim por aí não, gente. Tem gente nobre, tem gente de caráter digno, tem gente respeitável, tem gente amável, tem gente dócil, tem gente cortês, tem gente que respeita você, respeita a sua família, respeita os seus sentimentos, tem gente nobre servindo a Deus como ministro do Evangelho. E aí ele diz que essas pessoas esses obreiros devem ter um tratamento diferenciado, enquanto com aqueles nem senta para comer, enquanto com aqueles o texto recomenda afasta-te destes. Aí Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 12 ao 13, Paulo diz assim: e rogamo-vos. Ele não manda, ele quase que implora, que coisa linda. Ele diz assim: e rogamos, irmãos, que reconheçais, o verbo reconhecer está aqui, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor. Número 1, ele generaliza. O verbo reconhecer, reconheça todas as pessoas, membros da igreja, que trabalham entre vocês. Tá? E na igreja, você que tem filhos ou filhas, tem criança pequena, você chega lá, você encontra uma equipe que não assiste culto, que não participa do louvor, que não ouve mensagens, que não assistem e nem participa quando há convidados, cantores famosos. Essas pessoas abdicam-se do direito que elas têm de cultuar para ficar numa salinha com a sua criança, minha linda, meu lindo, meu nobre, com a sua criança. Essas pessoas são pastores, como disse, de cordeirinhos. Elas abdicam-se e cuida ali 2, 3 horas de culto da sua criança para que você, de forma cômoda, confortável, desfrute da adoração, da ministração da palavra de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui? Reconheçais os que trabalham entre vós. Elas não ganham, elas não são babá, não são babysitter da sua criança. É um chamado voluntário delas. Elas não ganham absolutamente nada para fazer isso. É chamado para atender a demanda do reino. São escudeiras que aceitaram o chamado para isso. Aí Paulo está dizendo assim: ei, como elas não são empregadas sua, reconheça o trabalho delas. Entendeu? Pessoas que estão nos bastidores. Quando você chega no templo, as cadeiras já estão todas arrumadas. Você chega no templo, o templo está todo adornado. Você chega no templo, já tem um ambiente, tem igreja que domingo pela manhã tem um substancioso café, delicioso. Você está entendendo? Essas pessoas não ganham para fazer isso. São voluntárias. E o que Paulo está recomendando? Reconheçais os que trabalham entre vós. O técnico de som, que você reputa que não é um cara espiritual, que você não vê de mão levantada, chorando, falando línguas estranhas, entendeu? Mas se ele não equalizar bem o som para você, você não ouve o pregador, o cantor. Você está entendendo?
E o que Paulo está dizendo? Reconheçais os que trabalham entre vós. Mas a gente tem uma dificuldade incomum no relacionamento com esse verbo com esse verbo reconhecer. O que Paulo está dizendo? Reconheça, seja agradecido. Entendeu? Você, por exemplo, que é mãe, já levou um bombom, uma caixa de bombom para uma dessas meninas que cuida das suas crianças lá no culto? Você lembrou de levar um buquê de flores para uma delas? Você já apertou a mão do técnico de som e disse: Deus te abençoe, meu filho, tu és uma bênção. Se não fosse você aqui equalizando o som para mim ouvir a mensagem, eu não teria ouvido da forma que ouvi. Você está entendendo, meu nobre? Isso é que Paulo está dizendo: reconheçais os que trabalham entre vós, mas nós, desculpa a linguagem que eu vou usar, nós somos hiper mal educados. A gente pensa que as pessoas são funcionárias nossas, que elas são obrigadas a fazerem o que fazem para o nosso bem-estar. Mas o apóstolo está dizendo assim, no que diz respeito aos bons obreiros, distinguindo dos maus, ele está dizendo: reconheçais os que trabalham entre vós. Ele está generalizando, entre os membros, tá? Aí daqui a pouco ele abre um espaço e bota uma conjunção no texto: e os que presidem sobre vós no Senhor. Saiu da instância geral dos membros e agora entrou na liderança. E os que presidem entre vós. Aí como é que devo tratá-los, Paulo? Aí Paulo diz: e vos admoestam. E que, aí ele diz, que tenhais em grande estima e amor. Ou seja, ele está recomendando que essas pessoas que nos lideram, nós devemos tratá-los com grande estima, com grande apreço, com tratamento diferenciado. Porque eles presidem e nos admoestam, ensinando a palavra de Deus. O tratamento deve ser diferenciado, tá? Vos admoestam. Aí ele diz que isso não é questão de paparicagem, porque tem gente: não, eu não vou ficar paparicando pastor, não vou ficar paparicando liderança, tá, puxando saco. Não, ele está dizendo assim: presidem sobre vós e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor, coloca a conjunção aí, e amor, por causa da sua obra. Hello, você não está fazendo favor. É por causa da obra que esses homens foram designados para prestar, com o objetivo de atender o reino, o crescimento do reino de Deus. Aí ele diz o seguinte: por causa da obra. Então não é uma questão de paparicagem, não é uma questão de puxa-saquismo. Como eu falei lá na frente, o diabo quer endurecer o coração das ovelhas, quer endurecer o coração dos liderados, partindo do ponto de vista dos escândalos que está aí. Todo mundo acha que todo pastor é safado, que todo pastor é pilantra, é ladrão, rouba, não tem compromisso. Você está dando responsabilidade, mas não, o texto está bem claro aqui: reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra que eles fazem. Hello, você sabe com quem que eles lidam? Você sabe quem são as pessoas? Por que eles merecem um tratamento diferenciado? Porque o texto vai dizer com quem eles lidam. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 14, vai dizer assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis quem? Os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo e sustenteis os fracos. Todo líder, todo pastor, tá, lida com esses três grupos de pessoas. Tem pessoas no templo, na convivência, na igreja, que são pessoas desordeiras, pessoas que não se submetem a ordem nenhuma de ninguém. Tem pessoas insubmissas,
Tem uma tradução que fala insubmissos. Toda igreja tem gente fraca. Tem gente fraca. Toda igreja tem pessoas com pouco ânimo, desanimada. E é essas pessoas que Deus levantou uma liderança para cuidar delas, porque o texto diz, diz assim, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e aí recomenda a eles, sejais pacientes para com todos. Você mesmo conhece algumas pessoas nessa convivência na sua igreja, que você diz assim, pô, não sei como é que o pastor aguenta fulano de tal. Você diz assim, não sei. Se fosse eu que estivesse aí na liderança, eu já teria, botado essa pessoa para correr daqui. Mas o verdadeiro obreiro chamado por Deus, que não tomou essa honra para si, mas foi devidamente chamado, foi achado fiel para ser colocado naquela posição ali por Deus, ele é paciente com o fraco, com o desanimado e até com o desordeiro. Aquele que você queria botar para fora, chega um tempo que você não acredita. Meu Deus, é ele mesmo, olha só a mudança que ocorreu no caráter dele. Porque Deus levantou homens com essa qualidade, com essa capacidade. E aí, finalmente, o apóstolo Paulo diz para a gente que uma das formas, ele diz para a gente no capítulo de número 6 do livro de Gálatas, que essas pessoas, elas, na verdade, merecem esse tratamento diferenciado, mas não só verbal, de boca, não só tapinha no ombro, não só, você está entendendo, uma honra de palavras, mas ele está dizendo aqui, Gálatas 6, verso 6, e o que é instruído na palavra, é Paulo que está dizendo, não sou eu que estou inventando isso, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Qual foi o dia, meu nobre, que você levou uma caneta para aquele pastor que prega, que ensina a palavra para você? Você deu uma caixa de lenço para ele. Você deu uma oferta para ele. É o que está aqui no texto. O que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instrui. Tem uma tradução que diz, reparta coisas boas. Porque quando a coisa é ruim, bateu um câncer em alguém da sua família, que alguém foi preso, quando coisas desse gênero, que um filho se levantou, endureceu, quis te agredir, alguma coisa, o primeiro telefone que você se lembra é do pastor. Aí ele presta. Mas quando é coisa boa, você passa batido, né? E o texto está dizendo, o que é instruído na palavra, reparta coisas boas com aquele que o instrui. Nós estamos no preâmbulo de uma pandemia, que já vai aí para pelo menos 7 a 8 meses, que estamos de quarentena, com restrição de cultos nas igrejas praticamente esvaziaram, os cultos presenciais diminuíram. E aí você se lembra quantos itinerantes que já abençoou a sua vida, já abençoou a sua família, foi instrumento da parte de Deus para te edificar, confortar, consolar, através do ensino da palavra de Deus. Qual foi o mês ou a semana desse processo de quarentena que você lembrou dele para mandar uma ajuda? Porque ele vive do altar, ele come do altar. Você está entendendo? Mas para falar, gente, está cheio aí. E a gente precisa de escudeiros. Deus, nessa noite de terça-feira, quer levantar escudeiros e escudeiras com o objetivo de separar o joio do trigo. Pois a Bíblia diz, vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem.
Então, os que não servem, não senta à mesa com ele, não coma com ele. Os que não servem, afasta-te deles. Mas os que servem, tratai-os com grande estima e amor, por causa da obra que eles fazem. Se você proceder assim, você já virou um escudeiro. Você já é um escudeiro. Se você lembrar que você é instruído na palavra por homem que foi chamado, achado fiel, não caiu de paraquedas no ministério, mas que não tomou para si essa honra, mas foi devidamente chamado por Deus e tem sido instrumento da parte de Deus para a manutenção da sua fé, do seu equilíbrio, do equilíbrio da sua família, aprenda a abençoá-los, porque é proposta da palavra de Deus. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E finalmente, se você quer ser um escudeiro, o texto recomenda em Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Obedecei aos vossos pastores, porque eu disse lá que uma das estratégias de Satanás para chegar na igreja é desestabilizar a liderança. E a forma como ele está usando para desestabilizar a liderança é endurecendo o coração das ovelhas contra os seus pastores, endurecendo a serviço dos liderados contra os líderes. E aqui o apóstolo deixou bem claro: obedecei, verbo obedecer, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles. E a palavra de Deus não sou eu. Sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Hello, velam por vossas almas. E aí o texto ainda diz: como aqueles que hão de prestar conta delas. É o seu pastor que vai prestar conta de você a Deus, para que façam. Aí vem a recomendação: o pastor tem que trabalhar como Paulo. Paulo diz assim: eu não tenho a minha vida por preciosa. E daí, Paulo? Contando que eu cumpra com alegria. Hello, a palavra alegria. Com alegria o ministério que eu recebi da parte do Senhor. E tem muitos pastores que não estão cumprindo com a sua missão alegres, por ter ovelhas extremamente rudes, por ter ovelhas extremamente sépticas, incrédulas, duras, sem sensibilidade alguma. Mas ele diz aqui: para que façam com alegria e não gemendo, porque o retorno disso cai em você. O texto está dizendo: e não gemendo, porque isso não vos será útil. E finalmente ele diz: lembrai-vos. Hello, a gente tem pouca memória, por isso Jesus até disse no que diz respeito à ceia: fazei isto em memória de mim, porque se Jesus não tivesse deixado isso escrito, certamente nem ceia mais a gente estaria celebrando, porque nós temos uma memória curta. Ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Lembra dele. E aí o texto diz: a fé dos quais imitais. Hello, imita a fé do seu pastor. Aí ele diz: atentando para a sua maneira de viver. Tem uma tradução que diz: atentando para o êxito da sua carreira. O pastor não pode ser um coitadinho, miserável, chinelo furado, sapato furado, todo arrebentado. Não. O texto fala que ele tem êxito na sua carreira. Você está entendendo, meu nobre? Que você precisa ser pastoreado por alguém abençoado, porque ele ministra sobre você a bênção de Deus. Agora, se você é pastoreado por um fracassado, por alguém que só vive endividado, amargurado, achatado, machucado, murmurando, maldizente, aí ele vai atrair isso para a sua vida. Então, por isso o texto diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. E como que você vai saber se ele tem fé digna de ser imitado?
se a carreira dele, pastoral, tiver êxito. Você está entendendo? Porque é só você trazer a sua memória aí que você vai descobrir um monte que não tem êxito na carreira. Tá bom, nobre? Aplica essa palavra e pega o escudo. Assim Davi veio a Saul. Saul amou muito e o fez seu escudeiro. E Deus está nessa noite falando com você com o objetivo de que você se torne um escudeiro dele nesses dias complexos, conturbados, complicados, difíceis e trabalhosos. Espero que você que participou da live e que de alguma forma Deus mexeu com a sua sensibilidade, falou profundamente ao seu coração, pega ela e já compartilha nas suas redes sociais, porque nós precisamos criar um grande exército de escudeiros para protegermos o projeto de Deus nesse tempo que está sendo bombardeado. O objetivo de Satanás é enfraquecer a igreja. Tá bom, nobre? Que Deus em Cristo te abençoe e eu espero você na próxima terça-feira, tá bom? Terça que vem. Deixa aí seu comentário. Eu preciso de feedback da sua parte em relação à ministração dessa noite, tá bom? Um grandiosíssimo abraço. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá no link lá, dá um clique no sininho lá, se inscreva no meu canal, porque eu tenho conteúdos substanciosos no canal que vão te abençoar rica e abundantemente. E você que fez o curso, eu estou aguardando da sua parte o contato aí para me mandar o seu certificado. Outro sim, estou aguardando mais uns dias e já estou aqui selecionando. Eu tenho 4 pastores, os quais, na verdade, foram agraciados aí com um kit de livros. E nós vamos divulgá-lo na próxima terça-feira, tá bom? Um grande abraço, Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, o nosso